Band Cidade Entrevista está de volta e este sábado recebe o general Eduardo Vilas Boas, comandante militar da Amazônia, que faz um balanço das operações realizadas pelo Exército este ano e também pelo trabalho dos militares aqui na Amazônia. General, eu gostaria agora de abordar com o senhor, porque no primeiro bloco nós destacamos esse trabalho envolvendo as operações. Agora, como é que é feito o trabalho do Exército na proteção das fronteiras, fora das operações, onde há uma estrutura permanente em vários pelotões de fronteira, né? Fora da parte operacional, vamos dizer assim, o Exército cumpre as suas missões na Amazônia por meio do que nós chamamos de estratégia da presença. Nós temos que considerar o contexto nacional. O Brasil é um país que, em pleno século XXI, ainda tem metade do seu território não totalmente ocupado, integrado à dinâmica do desenvolvimento nacional. Numa grande parte da Amazônia, a população não conta com presença de órgão do Estado e, muitas vezes, o Exército, o próprio Exército, é a única presença, né, efetiva, capaz de proporcionar um atendimento de necessidades básicas da população. Então, nós, por meio da nossa condição de, vamos dizer, de capilaridade, né, a presença extensa, na faixa de fronteira nós temos 27 pequenas unidades, cumprem esse trabalho que vem desde delimitar o espaço da soberania nacional, criar condições de vivificação daquela região, porque a presença da unidade do Exército, ela cria condições da população se assentar à volta, porque naturalmente a nossa presença permite a instalação de uma infraestrutura mínima de comunicações, transporte, energia, saúde, educação e assim por diante. E a população, então, ela pode desenvolver uma atividade econômica e a nossa presença permite também que outros órgãos do governo venham aí a atuar. A nossa presença nos locais em que estamos presentes serve de base também para que a partir dali, tanto realizemos operações como também realizemos as ações que visam a proteção, conforme eu disse, proteção do meio ambiente, proteção dos índios, proteção dos recursos naturais e da infraestrutura. Então, por exemplo, na região de São Gabriel da Cachoeira, na Cabeça do Cachorro, praticamente todo o atendimento médico aos índios é proporcionado pelo Exército. Se nós formos a Tabatinga, lá nós temos um hospital que é fruto de convênio do Exército com o SUS, o governo do Estado. Quase toda aquela população da região, inclusive os indígenas e inclusive a população peruana e colombiana são atendidas no nosso hospital. E agora mesmo estamos realizando as operações Curumim, em convênio com a Secretaria de Saúde Indígena, de vacinação das populações indígenas. E estamos constantemente fiscalizando os garimpos e realizando ações em proveito da população propriamente dita. Então, as nossas instalações, os nossos equipamentos, as nossas oficinas, maquinário, é colocado à disposição da população. Temos em cada unidade dessas, por exemplo, um sargento agrícola, que é um técnico agrícola formado aqui em Manaus, que prestam assessoria para as populações no sentido de que elas possam desenvolver uma agricultura, inicialmente de subsistência, né, de hortifrutigranjeiros e criação de animais, de forma a aumentar a capacidade e as condições de alimentação. E assim em todas as áreas nós atuamos. Por isso nós chamamos de estratégia da presença. Isso é muito importante porque nos estabelece uma vinculação muito forte, muito especial com a população dessa região. E nessa estratégia da presença, nós contamos sempre e temos como cordões umbilicais a Força Aérea e a Marinha, né, sem os quais nós teríamos dificuldade de manter essa presença, porque em alguns pontos a gente só chega ou de barco ou só de avião. E no caso, vale destacar que muitos militares estão nesses pelotões de fronteira. Quando eles estão ainda nas cidades, a situação não é tão ruim. Agora, tem militares atuando realmente dentro de uma
realidade totalmente desconhecida por muita gente, né? Como o senhor falou, às vezes só se chega lá de avião. Como é que esses pelotões, eles dependem dos suprimentos que são encaminhados para eles, e a gente sabe que aqui a Amazônia, a logística é complicada e também tem o fator natural. Se vai de barco, a gente tem o problema da cheia, da seca, ou seja, realmente é um trabalho de muita dedicação desses militares que leva inclusive as suas famílias para lá. Há uma cauda logística, né, que nós próprios proporcionamos, como eu disse, com a ajuda da Marinha e da Aeronáutica, mas a gente trabalha também no sentido de que o próprio pelotão e as famílias, eles melhorem as suas condições de vida, eles próprios, né? Então também vamos plantar, vamos criar, né? As esposas, elas próprias dão aula nas escolinhas, enfim, a parte de atendimento de saúde. Isso naturalmente melhora as nossas condições de vida e fortalece a criação de um vínculo mais forte e mais estreito das pessoas que lá estão com o local e com a comunidade em volta. É fantástico. A visita a um pelotão de fronteira desse chega a ser emocionante porque são jovens, né, pessoas muito jovens, que talvez até pela sua juventude não tenham noção da grandeza do que lá realizam. E estão lá motivados pelo amor ao Exército, pelo dom de servir, pelo amor ao Brasil e sem nenhuma remuneração física, financeira, vamos dizer assim. Por exemplo, em um desses pelotões que fica em Roraima, dentro de uma reserva indígena, pelotão de Surucucu, eles estavam sofrendo inclusive com a falta de água potável lá, que isso exigiu que as famílias fossem retiradas temporariamente de lá, ou seja, são fatores que eventualmente acontecem e eles têm que lidar com isso também. Estamos vivendo uma emergência, não é? Porque a estiagem fez com que a água baixasse e os poços artesianos que nós temos não estão abastecendo. Então, nós tivemos que tomar algumas medidas emergenciais e nesta semana estamos realizando uma operação, está sendo levado equipamento para que sejam perfurados poços de maior profundidade e a gente solucione de vez esse problema. Suprimento d'água e energia sempre são coisas sensíveis e preocupantes. Até mesmo aqui na maior bacia hidrográfica do mundo. Até mesmo aqui, é isso mesmo. General, gostaria de abordar com o senhor agora a questão, o Exército detém profissionais, equipamentos na área de engenharia, aqui em Manaus nós temos um grupamento, né, de engenharia. Atualmente o Exército trabalha em alguma obra, alguma construção de estrada aqui na Amazônia. A gente sabe que houve a cogitação de o Exército recuperar a BR-319. Como é que está essa situação? Nós temos aqui na Amazônia o 2º Grupamento de Engenharia, que é sediado aqui em Manaus, ali na Ponta Negra. E o batalhão tem 5 batalhões, o grupamento tem 5 batalhões de engenharia espalhados pela Amazônia. São unidades já de muita tradição e muita experiência, porque elas participaram da abertura das principais e até hoje únicas rodovias existentes, como a Transamazônica, a 319, a 174 e assim por diante. Hoje não estamos construindo nenhuma rodovia, mas estamos sim recuperando como a 163 e a Transamazônica. E participamos da recuperação da 174 também. E estamos aguardando agora a expectativa da recuperação da 319, né? Porque hoje a América do Sul, em especial o Brasil, vive uma dinâmica de desenvolvimento muito acelerada. E nós temos alguns polos, como por exemplo a região da Transamazônica, o sul do Pará, a região do Acre, Mato Grosso, Acre e Rondônia, com a construção da rodovia para o Pacífico. Temos no norte a Venezuela, que ingressou no Mercosul. Então, seria importante que Manaus estivesse conectado a todos esses polos de desenvolvimento, e para efeito de integração, e para efeito de economia, e para efeito de bem-estar social da população. Agora, se o Exército vai participar ou não, aí é uma definição que cabe ao governo, por meio do Ministério do Transporte e do DENIT. Nós estamos aguardando, prontos, para que, se formos acionados, a gente voltar a trabalhar nessa rodovia. Bom, eu gostaria agora de repercutir com o senhor
a questão de uma reportagem que teve repercussão nacional este ano, que destacou atualmente que as Forças Armadas brasileiras dispõem de armamento obsoleto. No início do programa, o senhor falou dos investimentos que vêm sendo feitos, porém eu gostaria que o senhor, na sua opinião, quais são os principais desafios hoje para as Forças Armadas, em especial para o Exército, para que não sofra esse tipo de crítica, porque a situação ela é crítica mesmo ou não, atualmente? Veja bem, Rose, nós vivemos um longo período que a gente pode chamar de estiagem orçamentária. Isso provocou uma situação de faltas acentuadas, de indisponibilidade do material e de obsolescência do material. Os equipamentos militares são equipamentos que têm um ciclo de vida, às vezes um ciclo de vida longo, de 15, 20 anos. Então, o governo tem nos dado um apoio substancial, tanto no que diz respeito à série orçamentária, suprindo uma coisa que é muito importante para as Forças Armadas, que é mais até do que o montante de recurso alocado, é a previsibilidade, a regularidade da alocação desses recursos. Então isso vem sendo suprido, como vem sendo suprido também os recursos necessários aos programas, aos grandes programas que eu já me referi a você, como o CISFRON, o Proteger, e helicópteros, embarcações, em novos materiais, sensores, etc. Então isso está avançando aceleradamente e até mesmo os nossos quartéis estão muito bem cuidados, né? E as condições de eficiência, de conforto, de bem-estar, de apresentação e assim por diante. De forma que, é lógico, isso leva um tempo para ser recuperado, mas estamos numa dinâmica acelerada, estamos melhorando muito e a perspectiva é excelente. Tá certo, então. General Eduardo Vilas Boas, foi um prazer recebê-lo aqui no Band Cidade Entrevista. Uma boa tarde para o senhor, até uma próxima oportunidade. Em nome do CMA e do Exército, eu que agradeço por essa possibilidade, essa oportunidade. Tá certo. E o Band Cidade Entrevista deste sábado fica por aqui. A gente volta a se encontrar, então, na segunda-feira, no Band Cidade, a partir de 10 para 5 da tarde. Até lá!